A Guarda Revolucionária do Irã, em um comunicado citado pela agência de notícias oficial IRNA, disse que havia atacado Israel com sucesso e prometeu realizar operações eficazes, direcionadas e mais devastadoras no futuro. Autoridades israelenses relatam 5 mortos e mais de 90 feridos. O serviço de emergência israelense disse que 5 pessoas foram mortas e 92 ficaram feridas nos últimos ataques de mísseis do Irã contra o país, elevando o número anterior de mortes desde o início do conflito. As vítimas foram atingidas por ataques em 4 locais no centro de Israel, de acordo com um comunicado, acrescentando que entre os mortos estavam 2 mulheres e 2 homens com cerca de 70 anos. Até a última atualização do serviço de emergência, 92 feridos foram levados para hospitais, incluindo uma mulher de 30 anos em estado grave, com ferimentos no rosto, 6 em estado moderado e 85 em estado leve. O Irã lançou uma série de ataques com mísseis contra cidades israelenses na manhã de segunda-feira, depois que Israel atingiu alvos militares no interior do Irã, com ambos os lados ameaçando causar mais devastação. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, alertou que os moradores de Teherã pagariam um preço pelos ataques iranianos contra civis israelenses. Após décadas de inimizade e uma prolongada guerra oculta travada por meio de agentes e operações secretas, o ataque surpresa de Israel ao Irã na semana passada desencadeou os combates mais intensos até agora e provocou temores de um longo conflito que poderia envolver o Oriente Médio. Israel diz que seus ataques atingiram instalações militares e nucleares e mataram muitos comandantes e cientistas atômicos. Mas uma autoridade dos Estados Unidos disse no domingo que o presidente Donald Trump alertou Israel para recuar no plano de matar o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. E o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, informou hoje que um prédio da embaixada em Tel Aviv sofreu pequenos danos causados por um ataque de míssil iraniano nas proximidades. Não há informações sobre feridos. E a escalada do conflito entre Israel e Irã ameaça cadeias do agronegócio no Brasil. Na sexta-feira, logo após os primeiros bombardeios, óleo de soja e óleo de palma subiram mais de 2% nas bolsas internacionais. Produtos como suco de laranja, aveia, borracha e óleo de canola também apresentaram ganhos superiores a 1%. O principal efeito imediato está na alta dos preços do petróleo e, para o Brasil, isso pode resultar em aumento no custo dos combustíveis, pressão inflacionária e novos reajustes na política de preços da Petrobras, com efeitos diretos sobre a produção agropecuária. O setor rural também pode enfrentar encarecimento de fertilizantes e defensivos, já que o petróleo influencia o custo destes insumos. O Irã, inclusive, é fornecedor de ureia ao Brasil. Cerca de 17% das importações brasileiras do produto vêm dos iranianos. E novas sanções ou retaliações comerciais podem dificultar o abastecimento. Além disso, a escalada da tensão aumenta o chamado risco geopolítico, provocando fuga de capitais e desvalorização cambial. Isso pode levar os custos de importação de máquinas e tecnologia agrícola, afetando diretamente a competitividade do setor produtivo. E quem já está com a gente aqui no estúdio do Agora é a Mariana Almeida, nossa analista. Oi, Mari, muito bom dia para você. Como é que foi de fim de semana? Foi muito bem, Eric. Bom dia para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Agora. Maria, o setor do agronegócio também já atento nos desdobramentos ali do conflito, né, entre Israel e Irã. A gente percebe, falamos aí da importação da ureia pelo Brasil, né, 17% vem do Irã, isso é uma preocupação, mas também é uma preocupação em relação até a escoamento de produtos, né? Existe uma percepção, por exemplo, que se tivesse uma interrupção da navegação ali no porto de Suez, ou no canal de Suez ali no Egito, né, que faz aquela ligação do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo e que faz com que os navios da Europa, né, naveguem até a Ásia sem precisar contornar ali a África, isso poderia prejudicar o escoamento para a Ásia, para o norte da África, e carga parada representa custo também. Então, o agronegócio de olho em todo esse cenário, né, Mari?
Sem dúvida, acho que a gente sabe, reconhece bem que quando você tem conflito, o conflito gera instabilidade, essa instabilidade é ruim para os negócios de maneira geral. E aí, em particular, o agro, que tem essa sensibilidade mais rápida à movimentação de preços e, no caso, também a movimentação da parte logística, que é o que você estava trazendo, ou seja, os riscos de qualquer tipo de conflito inviabilizar ou dificultar o escoamento. O escoamento significa ser mais lento, mais tempo para escoar a produção significa, como o Eric tinha acabado de falar, mais tempo parado, custo mesmo, fica mais caro. Agora, o que parece que está acontecendo também é que esse conjunto de riscos, ele está começando a já ser precificado pelo mercado e aí fica numa toada de espera. Por quê? Porque que existe um conflito acontecendo, isso já está dado, isso já elevou então um pouco o preço dos preços do petróleo, de alguns outros óleos, como a gente trouxe, e no caso específico da venda de fertilizantes também já acendeu um alerta em relação à oferta desse fertilizante aqui para o Brasil, vindo do Irã. Agora, feito isso, o resto depende do quanto o conflito vai ou não escalar ainda mais, quem mais vai se envolver e se ele se estende ou não se estende por essas rotas que estão ali no entorno, seja do Golfo ali, seja do Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Então, na verdade, é um momento de ficar com cuidado, olhando e sabendo que, no caso brasileiro, o efeito sobre o agro seria um dos principais. Um último detalhe é a questão do câmbio, que foi trazido aqui inicialmente, que será que vai ter desvalorização ou não do câmbio? Para onde correm esses capitais? Via de regra, você costuma ter uma busca pela moeda forte, pela moeda do dólar, mas isso, neste momento, ainda tem sido um pouco ambíguo. Você tem algumas moedas que se valorizaram, outras que se desvalorizaram, e aí a gente provavelmente também está num clima de espera, também considerando, e não dá para esquecer, as instabilidades que já existiam no comércio internacional antes do começo do conflito. Maria, a gente viu, por exemplo, na sexta-feira, o dólar subiu aqui no Brasil, mas subiu bem pouquinho, né? Em outras situações, a gente viu uma disparada, já uma fuga para o mercado cambial, fazendo hedge, né? Os investidores se protegendo, subiu lentamente. E você falou da questão do petróleo, né? Que houve uma precificação, o preço do petróleo subiu bastante, passou da casa dos $80, uma cotação que não se via, ou a maior cotação desde 2022. Então agora se estabiliza e aí é dia após dia. Se escalar mais o conflito, você faz algum movimento, se não, você mantém ali naqueles preços, né? Isso é o que muitos analistas têm falado e é o que a gente tem observado, será consistente com o que a gente está vendo no movimento das bolsas, né? Então, semana passada, esse posicionamento em relação ao dólar atingindo aí esse pico, depois sem nenhuma notícia nova, não em termos do conflito, porque o conflito continuou, mas nova no sentido de ampliação desse conflito com mais engajamento de novo de outros países e uma escalada mais intensa. Isso ainda tem que aguardar. Tendo novas notícias, talvez o mercado se mova com mais intensidade de novo. Por hora, pagando petróleo mais caro, com um risco, maior instabilidade, mas essa instabilidade já precificada. E já nós vamos dar uma passada pelos mercados internacionais, Bolsa Ásia e também da Europa. Daqui a pouquinho, Mari. 7h09. Em meio a tensões entre Israel e Irã, o fim de semana foi marcado por manifestações pró-Palestina em diversas cidades do mundo. Na Europa, manifestantes exigiam sanções governamentais contra o Estado de Israel pelo fim dos bombardeios em Gaza. Grupos de manifestantes gritavam palavras de ordem e carregavam faixas com os dizeres: "A Europa precisa agir", em uma marcha de uma semana de Paris a Bruxelas, que exige sanções da União Europeia contra Israel. Entre eles, ativistas pelos direitos humanos, médicos, escritores e artistas. A marcha pretende chegar à capital da União Europeia antes do Conselho de Relações Exteriores de 23 de junho, onde os ativistas esperam pressionar os líderes europeus a suspender o acordo de associação União Europeia e Israel. Em Haia, nos Países Baixos, milhares de pessoas se reuniram na sede do Tribunal Penal Internacional para pedir mais ajuda do governo holandês para a população da faixa de Gaza. Dezenas de milhares de pessoas se reuniram em um protesto pró-Palestina organizado por partidos de oposição no distrito de Üsküdar, na capital turca. Na Praça Sintagma e em frente à Embaixada de Israel em Atenas, milhares de manifestantes se reuniram para demonstrar apoio ao povo palestino. E no Canadá, lideranças internacionais se reúnem para o início da cúpula do G7. Formado pelas principais nações industrializadas do mundo, o grupo tem como membros Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, Itália e Canadá. A guerra entre Israel e Irã é um dos principais temas a serem discutidos no encontro.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, chegam a Calgary, no Canadá, para a cúpula de líderes do G7 em Kananaskis, em Alberta. A cúpula é formada pelas principais nações industrializadas do mundo e tem como membros Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, Itália e Canadá. Donald Trump afirmou que há uma boa chance de haver um acordo entre Irã e Israel, mas, em suas palavras, às vezes eles precisam lutar. A declaração aconteceu ao deixar a Casa Branca para embarcar para o encontro de líderes. Também, durante conversas com a imprensa, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que perguntará ao americano Donald Trump, durante a cúpula do G7, se ele está aberto a novas sanções contra a Rússia devido ao conflito na Ucrânia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, se encontrou com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, para seu primeiro encontro bilateral em Kananaskis, antes da cúpula do G7. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou ter dito ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que a diplomacia seria, em última análise, a melhor opção para o Irã, mas não chegou a pedir um cessar-fogo imediato. Von der Leyen disse que acredita que uma solução negociada é, ao longo prazo, a melhor solução. Maria Almeida, quando foi marcado esse encontro do G7, essa reunião dos líderes, ainda não tínhamos o conflito Israel e Irã e a agenda estava toda tomada pelas questões comerciais, né? Iam dominar a agenda do G7. Agora, muito da pauta vai para esse lado do conflito, porque também pode gerar problemas econômicos ou reflexos, né, econômicos negativos, além das tarifas de Trump, né? Sem dúvida, a gente vinha falando aqui o quanto o conflito gera instabilidade, toda instabilidade dificulta o processo de precificação, de análise, principalmente de quem trabalha aí com o mercado externo, né? Todos os setores do mercado externo, no nosso caso, o Brasil, ser o canal de transmissão aí principal sendo o agro. Agora, é importante indicar que, assim, nesta reunião, lembrando que qual que era o posicionamento específico dos Estados Unidos até o conflito Israel-Irã? Ele estava mais num posicionamento de ser questionado e sofrer aí um pouco dentro do debate com as demais nações ali do G7, pressionado para uma aceleração em termos de organização e assumir compromissos com os processos comerciais que vinham em negociação que tinham se iniciado com os Estados Unidos. Ou seja, Estados Unidos provoca aquele distúrbio gigantesco internacional com a colocação de tarifas, segue depois em acordos bilaterais que não necessariamente resolvem, não chegam ao fim. Estávamos aí numa semana de esperar ainda mais notícias sobre qual foi o acordo efetivo com China, depois da negociação que teve na Inglaterra. Muito bem, esse era o cenário, ia chegar a um acordo com os líderes do G7, ficando um pouco mais acuado, digamos assim. Agora, frente à situação Israel-Irã, o papel dos Estados Unidos para esses outros países passa a ser mais relevante, porque no cenário de geopolítica, os Estados Unidos têm, além de um poderio militar significativo, uma ascendência sobre Israel que importa neste momento. Então, tem uma virada no central, com a capacidade, inclusive, de pressão do lado comercial em relação aos Estados Unidos, dado que no lado geopolítico ele passa a ser um fiel da balança, de alguma maneira, de como você vai caminhar para a estabilidade e a paz nesse caso. Então, economia precisando dos dois lados. De um lado, de sinais do ponto de vista da guerra comercial, mas de outros sinais do lado do conflito bélico em si que está se instalando ali naquela região. Bom, os Estados Unidos não necessariamente é o fiel da paz para nenhum dos dois, mas ele passa a ser mais necessário ainda e aumenta o seu poder de barganha. Vamos ver se sai alguma coisa diferente, algum sinal que rumo a alguma estabilidade desse encontro. Mas certamente agora os Estados Unidos chega mais forte ainda nessa mesa de negociação.